relacionado quanticamente ou não. O fato é que se realmente for um termo de interação, e assinalar a presença do emaranhamento ou não, esse termo mostra uma transição de fase quântica, né? Então, na verdade, é até importante, eu acho, simplesmente olhar a correlação. Olhar a correlação é muito importante, sem dúvida. A correlação ela vai dizer sobre a causalidade, sem dúvida. Eu só não sei assim, até que ponto, digamos assim, a correlação da teoria livre, eu acho que uma transição de fase quântica, eu imagino que ela precisaria, né, em algum momento, de algum tipo de interação, né? Temperatura é zero, tudo bem, mas tem que ter uma interação. Mas eu digo, por exemplo, uma transição de fase coerente para incoerente. Sei. O emaranhamento vai fazer isso. Pode fazer isso. Ele faz isso. Teoria de campo eu não sei, realmente eu não sei. Porque, por exemplo, na lei de Faraday não faz nenhum sentido, né? Porque você fala, você não tem o fóton do B e o fóton do E. Exato, é tudo no só, tudo no mesmo multiplayer. Eu tenho uma pergunta até mais fundamental, será que eu vou falar de emaranhamento, de outras correlações quânticas no campo? Que aí eu, por exemplo, abriria margem para o campo emaranhar um ponto com o outro, ele emaranha consigo mesmo. Exato. Então, mas, sabe? Essa conexão entre campo e partícula, quer dizer, emaranhamento de partícula, como é que você vê isso na contrapartida do campo? Bom, certamente alguém já pensou ou está pensando nisso, eu que não sei. Nós não sabemos. Oi? Não é tão simples, não. Também não sei, eu digo, mas eu não sei se tem, não sei nem se tem, ou se tem, eu não conheço. conheço. Um artigo da Nature, do Adam Cabello, ele trabalha muito com isso. Aí ele chama o título da correlação é Correlation Without Pairs. Entendi. Então, na verdade, assim, até te passo depois o artigo, ele aborda isso, tá? E assim, é bastante complicado você definir essa questão, quais são as partes, então, por exemplo, no campo isso seria extremamente complicado. Então, certo, já vou dar um intervalo. É B menos C, A menos 1, invertiu A, B, né? Quer dizer, vocês observam que isso aqui é um número, quer dizer, é um escalar, um espaço de hipótese. Então, isso aqui tem que ser um escalar. Então, o índice Mi, tá certo? Então, tá tudo certinho lá. Bom, em princípio, os sinais também estão ok. Menos C, D, tá? Então, aquele menos que esse menos aqui fica mais. E aí, a mesma historinha. Esse projeto aqui vai aparecer um psi ao quadrado. E aí, a mesma coisa. Olha, esse θ mini contraído com dmi, ou contraído com dmi dá zero. Então, esse termo aqui morre por causa desse sanduíche aqui com os dmi. Então, esse vai estar fora. Então, a gente tem menos d'Alembertiano mais C2. Aí, aqui, nós vamos ter esse termo aqui, que vai produzir Mi, C2 vezes Mi. Aí, nós temos dmi, ômega mini, dmi. Então, isso aqui é dmi sobre box, dmi. Então, isso aqui dá um d'Alembertiano e cancela esse. Sobra um d'Alembertiano aqui. Então, aqui aparece um d'Alembertiano. Então, esse nosso operador, ele está dando d'Alembertiano. Mi2, estou achando que tem um problema de dimensão. A dimensão está tudo certinho, né? Estou achando que isso aqui está produzindo um psi ao quadrado vezes Mi. E o d'Alembertiano está legal. Então, esse cara aqui é dimensional. Isso aqui é d'Alembertiano. Tem dimensão de d'Alembertiano. Isso aqui tem dimensão de d'Alembertiano. Né? Então, por e tem de d'Alembertiano também. Eu acho que eu esqueci de uma coisa. Aqui é 1 sobre Mi. Eu botei Mi, perdão, aqui é 1 sobre Mi. Então esse Mi aparece aqui embaixo. Então tá certo. Mi tem dimensão de d'Alembertiano ao quadrado, olha só. Mi tem a mesma dimensão que d'Alembertiano. Então esse cara coloca essa dimensão e o psi ao quadrado tem dimensão de Mi. Então o psi ao quadrado tem dimensão de d'Alembertiano. Então tá tudo certo, a dimensão está correta. O d'Alembertiano, aqui fatorado, e 1 menos C2. Olha aqui de novo, Saulo, olha aqui a singularidade aparecendo de uma outra forma aqui. Se esses dois caras forem iguais, isso aqui dá zero. Então eu não posso inverter. Então, de novo, aquele mesmo caso particular, ele está se repercutindo só no setor escalar agora. Wallace, você levantou a mão uma hora e eu falei... eu ia perguntar sobre esse respeito que o senhor falou de tentar nos simplificar, buscar uma nova e tal. Você consegue subir com um campo ou fazer dois tendo um? Pode, às vezes pode acontecer isso.
pode. E a unificação segue esse caminho? Não. A tua pergunta é muito sensata, interessante, mas a unificação não é por isso. Na unificação você não perde campos. Agora, isso pode acontecer também. Você pode ter um lagrangiano que tem 3 campos e de repente você vê que só 2 são verdadeiramente campos. Um fica meio de espectador. Isso pode acontecer. Esse mecanismo existe. Depois a gente vai falar sobre isso. Mais à frente, funciona campos auxiliares. Você consegue fazer isso para tentar juntar a gravitação? Externa. Por exemplo, quando você tenta colocar a gravitação junto com as demais interações, um dos formalismos que se usou, dos pensamentos que se teve era a supergravidade, como sendo a teoria unificadora. E na supergravidade, esse é um mecanismo que aparece muito. Você ter campos, você precisa colocar campos que ao mesmo tempo não serão ou não corresponderão a nada físico do teu problema. São tipo assim, variáveis auxiliares. Você precisa introduzir elas para realizar a simetria. Mas depois, na hora da física, aqueles caras não aparecem. Vamos falar sobre esse mecanismo aí. Bom, então, o nosso propagador, quer dizer, a nossa função de Green agora de x com x é o inverso disso aqui. Então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, né? Posso escrever isso aqui como sendo mi menos c ao quadrado sobre mi. Na lambertiana. Então, daqui a gente tirou a nossa última função de Green. Então, a função de Green, vamos dizer assim, do h com h. Já vou passar para o espaço dos momentos, tá? Vou arranjar o jeitinho. Ela vai ser inverter isso aqui, é o inverso disso aqui. Isso aqui é menos 1. Então vai ser mi sobre mi menos c ao quadrado. E aqui está lambertiano é menos k2. Então vamos botar aqui c ao quadrado menos mi k2. Então essa é a função de Green do h com h. Opa, é 1 sobre k2. Então vocês estão vendo aqui uma coisa, ó. Olha o polo de massa aqui. Tá? E aqui, aqui eu tenho o polo de massa aqui, e aqui eu tenho esse fator. Esse fator aqui está fazendo o papel do resíduo. Nesse polo K2 igual a 0, quem controla o sinal desse propagador é essa relação. Aí a gente vai começar a ver que se 2 for diferente de mi, vai importar se ele é maior ou menor. Fisicamente isso vai ter significado, porque a gente pode ter um resíduo positivo ou um resíduo negativo desse propagador. E isso aí, fisicamente, pode corresponder a partícula física ou partícula não física. Vamos estudar depois. Eu estou só colocando para vocês que nessa discussão, então, aí, né, apareceu esse polo aqui, né? K2 igual a 0 aqui. Então a gente está vendo que lá no setor do A com A eu tenho um polo K2 igual a mi. E aqui eu tenho um polo K2 igual a 0. Bom, então, vou dar um intervalo agora. Então, só para a gente fechar essa discussão um pouquinho. Então, nessa situação em que se 2 e mi não tem nada a ver um com o outro. Então, se 2 e mi não tem nada a ver um com o outro, a gente chegou a esses técnicos. Agora, vamos estudar. Então, nós vimos que em toda análise, o problema todo apareceu aqui. Primeiro, se mi for igual a 0, essa é uma situação. Se mi for igual a 0, já de partida, não poderia ter invertido esse objeto. Então, os dois casos particulares que a gente tem que estudar seriam, na verdade, seria o caso particular 2, eu teria o caso particular 1, que seria o caso do mi igual a 0. Então, se o mi for igual a 0, esse termo aqui não tem, então, esse setor aqui, esse objeto aqui tem um problema. Então, a gente teria que ver como resolver essa situação. O que isso significa? Que esse caso aqui, que é o caso mais interessante, que é o caso que justamente vai aparecer no mecanismo de Higgs. Quando a gente tem uma quebra espontânea da simetria, e o mecanismo de Higgs acontece, é isso aqui que está acontecendo. Esses dois parâmetros aqui, esse aqui é como se fosse uma massa tipo Proca, um campo tipo Proca, e esse parâmetro aqui, que está, na verdade, a gente vai entender que esse parâmetro aqui, na verdade, ele está misturando o bóson de Goldstone, tem um bóson de Goldstone aqui, esse bóson de Goldstone está sendo misturado com o campo ali, e é isso que está dando esse problema. Nós vamos entender depois a interferência desse bóson de Goldstone, o que está acontecendo com ele, que ele está gerando esse problema. Vamos entender isso depois. Então, queremos só separar essas duas situações particulares. Mas o que eu
querendo mostrar para vocês também é o método, então, né, de vocês, se precisar tirar o propagador, a gente saber. O que a gente tem sempre que procurar é a parte bilinear do lagrangiano e inverter. Então eu vou apagar isso aqui, vamos ficar com essa situação, e eu vou já dar um intervalo para a gente depois discutir uma outra situação. Então, pode, o intervalo já está rolando, 5 para as 7 até 7h05.